Fala família Palmeiras, uma excelente segunda-feira, um bom início de semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão após essa grande vitória neste domingo pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Resultado que deixou o Palmeiras ali 4 pontos atrás do Flamengo com um jogo a menos. Estou trazendo um corte com essas últimas informações e análise dessa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. No momento é o vice-líder, 3 pontos atrás aí do Flamengo. E assim, 3 pontos não, né? Tem 6 pontos, mas tá com um jogo a menos. 4 pontos, Pascoal, me ajuda aí. Tá com um jogo a menos, mas assim, tá na cola, é aquela coisa que a gente sempre falou. Esses 3 times estão se distanciando, dependendo do que aconteça. O jogo do Cruzeiro é difícil, contra o Mirassol fora de casa. Mas o Botafogo ficou muito distante da briga pelo título. A gente está vendo na tabela Palmeiras, Flamengo e o próprio Cruzeiro, mesmo com os tropeços em casa, ainda sonhando em brigar com Flamengo e Palmeiras pelo título. Mas não vai fugir muito disso, pelo que a gente está vendo muito antes, né? Falta muita coisa para o campeonato, mas a tabela, as preferências, priorizando mais Copas, tá sobrando muito para Flamengo, Palmeiras e um pouco do Cruzeiro também. O Palmeiras vencendo esse jogo que tem atrasado, ficaria a 1 ponto do Flamengo. Hoje o Flamengo tem 43, o Palmeiras 39, com um jogo a menos. Em relação ao Cruzeiro é a mesma coisa, o Cruzeiro e o Flamengo já fizeram 19 partidas. O Cruzeiro joga hoje, inclusive. Com o Mirassol, parada dura em Mirassol. O Palmeiras jogaria, o jogo do Palmeiras, se ficar essa diferença de 1 ponto, o jogo contra o Flamengo fora de casa, o confronto entre eles é no Maracanã. Então, o Palmeiras tem que tirar essa diferença no Maracanã. Essa diferença de 1 ponto contra o Flamengo, ganhando do Flamengo no Maracanã. Ponto. O time do Palmeiras fez um jogo... Ontem o Palmeiras fez um jogo competitivo. O Palmeiras competiu. E esse é o tipo de jogo que agrada a torcida do Palmeiras. Um jogo que é de você competir o tempo todo contra um time que gosta de competição. De novo com Flaco e Vitor Roque, 2 atacantes. Aliás, Oswaldo Pascoal, o Flaco Lopes está na pré-lista de convocados do Scaloni, técnico campeão do mundo pela Argentina. Eu só queria, assim, ontem eu quero agradecer primeiro ao Zino, a manifestação dele ontem a respeito do que eu falava e continuo falando do Flaco Lopes. O Flaco Lopes não é 9. O Flaco Lopes é 8,5. Ele joga perto do centroavante. Ele não joga junto, ele não é o centroavante e alguém joga para trás dele. Ele nessa função de segundo atacante, do jeito que ele jogou ontem, do jeito que ele jogou a partida da Libertadores da América no Peru, ele é melhor jogador do que só centroavante para ficar escorando bola de cabeça na área. Ele tem visão de jogo, ele consegue enxergar bem as jogadas. Eu sempre disse aqui que para mim... Flaco Lopes é seleção. Ele deve muito ao Abel, o Abel ajudou muito. É bom a gente lembrar que em fevereiro ou em março o Abel deu uma entrevista dizendo que o Flaco Lopes não estava nem relacionado para o banco de reservas por conta dele, que não estava indo bem nos treinamentos. Ou ele não falou isso? Tinha que jogar mais, né? Esperava mais entrega, mais dedicação. Falou, então. Só pensando aqui, viuzinho, Facundo na seleção uruguaia, vai que... Eu ainda acho que o Flaco vai ficar fora da lista principal. Do Paraguai. Sousa na seleção paraguaia. Gustavo na seleção do Paraguai. Seleção mundial. Gustavo Gomes. Gustavo na seleção do Paraguai. Piquerez também. Então, tem a seleção do Uruguai. O Palmeiras tem... Material farto. Não, farto não. Tem algum... O farto não. Aí ele vai morrer do coração. Incomparável é só um. Incomparável tá lá em Porto Alegre pra jogar no meio de semana. Deixa ele lá o Incomparável lá. Ontem o Implacável fez 4 no Peru e ontem, ao contrário dos outros, pôde jogar com força máxima no Campeonato Brasileiro. Porque vai escalar o misto na Libertadores. Não, nem sei se vai escalar misto. Como o Abel disse ontem na entrevista, que a gente não o conhece, né? É claro que nós conhecemos o Abel treinador. O Abel reclamou ontem na coletiva. O Abel treinador, nós conhecemos de tudo na coletiva ontem. E sabemos da sua capacidade. Pô, tava tão bom. Ele estava tão calminho nas outras entrevistas. Caraca, reclamou ele voltou de tudo. Normal. Ganhou, né? Ontem voltou ao normal. Ganhou, assim, jogo importante. Acho que a família vai decidir se ele fica ou não. Eu vou, assim... A família do Abel já decidiu no contrato lá, né? Já decidiu.
Já decidiu, o Palmeiras deu mais uma porcentagem do jogador Giovani e resolveu esse problema. E isso será resolvido no próximo contrato do Abel com o Palmeiras. Se você me perguntar hoje se o Abel fica ou não, eu vou dizer para você o seguinte, o Abel está muito abalado com as ofensas que ele recebeu no dia que o Zinho estava vendo o jogo lá, o jogo que a manifestação que veio da torcida Mancha Verde. Ele está muito abalado, ainda está muito abalado, com algumas pessoas com quem eu conversei. Ele está muito chateado com essa manifestação. Ele não esperava, depois de tudo que ele construiu, do que ele fez pelo Palmeiras e que ele acredita que ainda possa fazer, está muito chateado. E hoje eu tenho dúvidas se ele renovaria o contrato. Hoje. Se você me perguntasse antes daquele fato, eu acho que ele renovaria o contrato. Depois daquele fato, eu já tenho dúvidas. Vou esperar um pouquinho mais. Zé Elias, nosso especialista. Ele deu entrevista. Pode falar, Zinho. Opa. Fala, Zinho. Ele deu entrevista. Não, ele deu entrevista. Na coletiva ele falou assim, não, o contrato só tem uma cláusula para título. Se eu ganhar um título, está renovado. Não era isso? Não, se ele não ganhar título, ele pode ser dispensado. Um ano que ele passar sem ganhar um título, ele pode ir embora. Essa é a cláusula que ele quer no contrato. Ele pode pedir boné. Verdade, ele pode ir embora. Zé, você que é o nosso especialista e avaliador mor para assuntos penaltísticos, você achou que o Giai fez pênalti? Deu aquele chutinho, né, na perna esquerda, né? Mas aí vai de árbitro para árbitro. Esse árbitro, durante o jogo, ele adotou deixa o jogo correr. Então... Mas se fosse fora da área, provavelmente ele daria falta. Pra mim foi, perna esquerda. Ele chuta a perna direita do jogador Tá vendo? Estabanadão já aí, né? Aí era só pra frear, né? Espera, deixa, porque cerca e o Correia sairia com a bola, né? Aí ele foi no desespero ali. Dá pra dar e dá pra não dar, Pascoal? Não, isso aí, assim, tem que valer pra todo mundo, né? Uhum. Se a gente reclama quando não dá em outros jogos, para mim, o lance, você pode dizer, mas primeiro assim, ele teve a intenção, foi o suficiente para derrubar? Aí não tem como saber, né? Não, aí é da avaliação da arbitragem. Né? Aí era cal, hein, Pascoal? Mas aí o VAR deveria ter avisado a arbitragem. O Correia foi muito bem, sabe por quê? Porque o Giai, ele vai pensando em tirar a bola. Só que o Correia, no último momento, ele domina a bola com o pé direito. E aí ele deixa o pé pra aí o Giai vem e chuta. Se você me perguntar, eu daria pênalti. Quer ver? Ele domina, ele vê que o cara vem, Aí é falta. Pênaltizinho. Cara, eu acho que esse contato não derruba ele. Eu tô olhando a imagem, tô olhando. O contato que existe não derruba o atleta. Quando ele vê que perde o domínio, aí é que ele vai sentir a pancada. Preste atenção. Não é, a bola tá no outro pé, não cai, bem aí depois observado. que ele cai. É que... Na hora que a bola assim, foge do controle, ele dá uma dramatizada. Aí é que ele se joga. Agora, claro que a gente vai olhar no VAR, câmera lenta, tem o contato, aí fica sugestionado sim a marcar. Eu também fico assim, mas pegou. Mas ao mesmo tempo eu olho, fico olhando. Quando a perna bate uma com a outra, ele não cai. Ele cai depois. Então é aquela coisa de analisar. De repente o VAR analisou isso. Esse contato não foi o que ele caiu. Tá bom. Quando tiver o jogo de São Paulo, você me avisa. Inclusive no jogo de São ver. Tá bom. Tanto que no jogo de Medellín, eu achei que nenhum dos dois foi. Tá bom. No jogo de Medellín, eu achei que nenhum dos dois foram. Tá bom. Os dois foram? Nenhum dos dois. Os dois foram pênalti em Medellín. Não sei se você quer comentar sobre o Thales, mas tem uma pergunta para você sobre o inciso. O Alex Alos pergunta aqui no nosso chat. PVC, boa tarde. Pode trazer informações sobre o inciso? Os jornais britânicos afirmam que o Palmeiras fixou uma proposta de 14 milhões de euros mais 2 milhões de bônus e que pode estar perto. Tem alguma novidade sobre isso? O que eu ouvi só assim, o preço que está fixado no Transfer Market não é o preço do inciso, é mais barato. Mas gira em torno de 14 a 15 milhões de euros. Como o Palmeiras ia gastar 10 milhões de euros no Marcel Ruiz, e o Marcel Ruiz não vem mais,
Não é um dinheiro que você pega, esse dinheiro eu tinha para o Marcel Ruiz, agora eu pego e coloco aqui. Não é exatamente isso. Mas você ia gastar um dinheiro e agora você pode gastar esse dinheiro de outra forma. O ponto só, o central, o GFT, o André já trouxe a informação de que vai ser anunciado nessa semana, que o negócio está fechado por 5 anos de contrato. Então o Carlos Miguel fechou, o GFT fechou, o Enciso não está fechado. O Enciso está faltando detalhe para acertar a negociação e tem a pressa porque a janela fecha na terça-feira da semana que vem, 2 de setembro. Não, 2 de setembro, terça-feira daqui a 2 semanas. Então você tem... A outra terça, sem ser semana que vem, a outra. Você tem 14 dias para fechar o negócio. Tem tempo para fechar o negócio. E o Enciso não vai chegar para ser o jogador campeão brasileiro e classificar o Palmeiras para as quartas de final, porque o Palmeiras já está classificado virtualmente para as quartas de final. Ele vai chegar para um período longo, para um novo time que o Palmeiras está formando. Acho que vai dar certo. Acho que ele vai chegar para jogar o último trimestre desse ano no Palmeiras. Continuam perguntando sobre o tal 8 do Richard Rios. Não está vindo, porque era o Marcel Ruiz. O Palmeiras já contratou 10 jogadores nesse ano, o GFT é o 11º, o Enciso é o 12º. Para um time que foi campeão brasileiro em 2023, contratando 2 jogadores no ano inteiro. É isso. Minha gente, a gente já vai falar do Flamengo, tá? Da vitória sobre o Inter, uma baita vitória, 3-1 para cima do Inter. Só registrar uma última notícia aqui de Palmeiras, porque o Flaco Lopes está na pré-convocação da seleção argentina para as eliminatórias. Então, agora pode jogar com o Messi, o Flaco Lopes, ainda a dupla com o Vitor Roque, agora pode fazer com o Messi também. Está na pré-convocação, a gente está vendo aí a lista para os jogos contra Venezuela e Equador nos dias 4 e 9 de setembro. 31 jogadores foram chamados, ele é o único que atua no Brasil. Então, lembrando, né, que os argentinos golearam o Brasil 4-1, né, como esquecer na última data FIFA. A Argentina já está classificada para a Copa e é líder das eliminatórias. PVC, o Flaco está merecendo? Que coisa, hein? Gil, o futebol é uma coisa muito doida, né? As coisas mudam muito rápido. O futebol é muito doido porque ele é metáfora da vida. É verdade, as coisas dão uma virada, assim, o Flaco sendo xingado, o próprio Abel conectando ele publicamente. Agora vai Mas lá... o Abel tem uma declaração do ano passado em que ele fala que o Flaco é um jogador de uma característica que a Argentina não tem. E o André Lucena separou essa sonora pra gente. Não sei se ela está aqui pronta. E que o Abel falava que era um jogador que ele achava que seria convocado para a seleção argentina. O Abel é bom. Respondeu a pergunta na própria resposta dele. As pessoas não conhecem o Abel porque o Abel não quer ser conhecido. Depois que ele falou? Falou, eu também não quero que vocês me conheçam. Também não quero que me conheçam. Então, eu adoro uma história do perfil, como é que é? Frank Sinatra has a cold. Sabe qual é essa história, né? Conta. Frank Sinatra está resfriado, que é o perfil que o Gaetalize fez sobre o Abel. Abel, essa história é muito boa, cara. E a gente faz isso todo dia em jornalismo. A gente fala com as pessoas que cercam as pessoas. Quando as pessoas não querem ser perfiladas, a gente conversa com as pessoas. O Gaetalize, que é um gigantesco escritor e jornalista, tinha que fazer o perfil do Frank Sinatra. E o Frank Sinatra não ia falar com ele. Então ele falou com todas as pessoas que cercavam o Frank Sinatra e fez o maior perfil já feito do Frank Sinatra. Frank Sinatra has a cold. Frank Sinatra está resfriado. A gente faz também. Abel Ferreira está resfriado. Abel Ferreira assinou um documento. Abel Ferreira vai assinar a renovação do contrato. Acho que vai. Eu não sei porque eu não o conheço. Eu não tenho certeza se ele vai assinar o contrato porque eu não o conheço suficientemente para saber se ele vai assinar o contrato. Mas eu tenho quase certeza que ele vai assinar a renovação do contrato no final do ano. E, evidentemente, esse não é o momento. Isso é feeling com informação. Isso é feeling com informação. Tem um contrato pronto, todo mundo já falou que tem um contrato pronto. Ele já disse que a família dele vai dizer se ele vai ficar ou se ele não vai ficar. A família dele gosta de São Paulo, vai querer ficar em São Paulo. O Palmeiras é a casa dele. A torcida do Palmeiras ama o Abel. Ele gosta do Palmeiras, ele acabou de dizer isso. Ele vai ficar. Ele próprio disse que a decisão que ele tomou em 2023 de não ir para o Catar foi baseada na família, né? Que depois que ele foi campeão, a família quis ficar e ele respeitou a decisão da família. Não é uma questão de caráter, nem de entendimento, nem de conhecimento. A gente só vai conhecer as pessoas que a gente convive. A gente não convive com o Abel. Então, claro que não conhece. Nem eu conheço o Abel, nem o Abel me conhece. Não conhece, a gente não convive. Natural que seja assim. Eu gostaria que o Abel me conhecesse.
Ele quer que eu não conheça. Ele disse isso na coletiva. Paciência. Qual é o problema? Eu acho, pelo que eu vejo, que ele vai assinar a renovação do contrato. Mas esse é um tempo que vai dizer. Esse momento não é o momento certo, né? Porque a torcida do Palmeiras está em litígio com o time e o Abel comprou o litígio semana passada ao elogiar a torcida do Universitário comparando com a torcida do Palmeiras. Sendo que a torcida do Universitário estava comemorando que chegou às oitavas de final da Libertadores pela primeira vez em 15 anos. E a torcida do Palmeiras não comemora chegar às oitavas de final porque chega todo ano. Também em função do Abel. A última vez que não chegou às oitavas de final foi com o Cuca e Marcelo Oliveira em 2016. Bora de mercado da bola, minha gente? Já falamos bastante sobre o Abel, hein? Mercadão da bola, uma pergunta que todo dia surge aqui no nosso chat. Quando chega Carlos Miguel, o goleiro? Pois chegou. Chegou no domingo à noite, então agora só está naqueles trâmites de fazer exames e assinar contrato. Mas já vai se tornar, né, tudo aí se concretizando, dando tudo certinho, assinando o contrato, o goleiro mais caro da história do Palmeiras. Que loucura, hein? Olha o investimento que o Palmeiras fez. 5 milhões e 500 mil euros, dá mais ou menos 34,7 milhões de reais, mais 500 mil euros de bônus. E o Nottingham Forest ainda manteve 20% dos direitos econômicos dele. Então foi um investimento alto aí. Carlos Miguel já chegou para assinar com o Palmeiras e, claro, qualquer novidade, ele pintando ali, o Palmeiras anunciando, a gente traz aqui no de primeira. PVC, foi um investimento pesado, né? Vale todo esse investimento no Carlos Miguel, esse goleiro que surge tão promissor no Corinthians, fica pouquíssimo tempo, vai para o futebol inglês, não consegue ter as oportunidades que esperava e agora busca uma segunda oportunidade aqui no futebol brasileiro. Se você for olhar para a carreira do Carlos Miguel, não vale. Porque ele jogou no Boa, ele não foi titular do Corinthians, quando ele virou titular do Corinthians ele jogou 26 partidas e foi para o Nottingham Forest e não jogou lá. Mas todo mundo viu, quando ele jogou no Corinthians, que ele é um goleiro de enorme potencial. O fato dele ser o goleiro mais caro da história do Palmeiras não indica que ele é o melhor goleiro da história do Palmeiras. O Everton é um goleiro que está na história. O Everton talvez seja inferior. O Palmeiras teve grandes goleiros na vida, né? Oberdan, Valdir de Moraes, Veloso, Zete, Leão. Marcos, Leão, que está acima de alguns desses que eu citei, perdão, Leão. Jurandir, Laércio, o Everton. O Everton é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. E o Everton continua sendo um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. O Carlos Miguel chegou dizendo, não, o Abel que vai decidir. Acho que sim, claro que o Abel vai decidir. Mas o Palmeiras precisa de um goleiro, não é para jogar amanhã de manhã. O Palmeiras precisa de um goleiro para sucessão por que o amanhã de manhã. O Palmeiras precisa de um goleiro para sucessão, porque o seu goleiro titular tem 38 anos de idade, quase. Né? O Everton está com 37 e o Carlos Miguel tem quase 10 anos a menos. Ele tem 26 anos, né? Então, olha a diferença. E pensando mesmo numa passagem de bastão futura. E o Everton teve a maturidade e a sabedoria de chegar ao Palmeiras quando tinha Fernando Praz e Jailson e esperar. Ele não chegou dizendo, o técnico vai decidir se jogo eu, se jogo o Praz. Não, quem ia jogar ia ser o Praz. Foi campeão com o Praz em 2018. Com o Praz, com o Jailson em 2016, depois o Everton jogou em 2018 com o Jailson e com o Praz. Acho que tem um momento de transição. Então, o Carlos Miguel não chega para ser titular no próximo jogo. O Carlos Miguel chega para fazer a sucessão do Everton. E é uma sucessão muito bem feita, considerando que se leve em conta que o titular é o Everton é uma lenda da história do Palmeiras, tem que ser respeitado desta maneira e o Carlos Miguel vai entrar quando o time precisar dele. Agora, futebol é dinâmico, né? A gente sabe como as coisas funcionam. Se o Carlos Miguel tiver uma oportunidade de começar a pegar tudo, será que vira uma sombra para o Everton? Sim, justo. Para vocês, gente, vocês acham que o Carlos Miguel ele chega já brigando por essa vaga de titular com o Everton, apesar de o Everton, né, ter toda essa história construída e ser um grande goleiro? Haja visto o que ele fez ontem, né? Fez grandes defesas, fez uma grande defesa na partida de ontem. Então, será que já dá para brigar? Ou o Carlos Miguel realmente vai ter que esperar um pouquinho, fica um pouquinho na miúda ali na fila até chegar a sua oportunidade? Vamos acompanhar, né? Estou trazendo aqui agora uma análise do GE.com dessa vitória do Palmeiras contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Abre aspas, Palmeiras usa fator Libertadores, gera desgaste e cola na ponta do Brasileirão. Verdão entra com titulares em campo contra o Botafogo depois de golear o Universitário e ganha força em caça ao Flamengo na tabela da competição nacional.
O Palmeiras aproveitou a larga vantagem construída no jogo de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores contra o Universitário para usar quase tudo que tem de melhor, e assim venceu o Botafogo pelo placar de 1-0 no Newton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão. Tranquilo na competição continental, o técnico Abel Ferreira conseguiu usar titulares contra o Botafogo e também gerir questões físicas do elenco. Os 3 pontos conquistados no Newton Santos deixam o Palmeiras na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, 4 a menos do que o Flamengo, mas com um jogo a menos também. Agora o time comandado por Abel Ferreira pode novamente focar na Libertadores. Na quinta-feira, ele entra em campo para garantir a sua vaga nas quartas de finais da competição. Enfim, essa foi uma análise aí do GE.com. Palmeiras que já nesta segunda-feira já vai começar o seu trabalho de sua preparação para esse jogo contra o Universitário. E também agora fica a expectativa do anúncio dos reforços que estão chegando no Palmeiras. Carlos Miguel já está no Brasil fazendo exames médicos. Possa ser que nesta segunda ou terça-feira, no máximo, deva ser anunciado pelo Palmeiras. Jefter deve chegar essa semana também para poder ser anunciado. E aí vamos aguardar se vai chegar o substituto do Rios ou não ainda nessa janela de transferências que fecha no dia 2 de setembro. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!